O empresário milionário estava voltando de uma viagem de negócios quando seu filho de 8 anos grita e aponta para uma mulher na calçada do posto de gasolina. Pai, olha, é igualzinha à mamãe. Ao virar-se, ele congela. Ali está o rosto exato de sua esposa falecida há 2 anos. Não uma semelhança, mas uma cópia perfeita. O que acontece a seguir revela um segredo familiar guardado por 3 décadas e desencadeia uma jornada de descobertas que mudará suas vidas para sempre. Antes de continuarmos com essa emocionante história, gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Assim você ajuda nosso trabalho e não perde nenhuma das nossas histórias emocionantes. Aproveite e comente de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que minhas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O vento cortante de Curitiba soprava naquela manhã de julho, trazendo consigo folhas secas que rodopiavam pelo pátio do posto de gasolina na BR-116. Ricardo Albuquerque Mendonça apertou o casaco contra o corpo enquanto abastecia sua Range Rover. A viagem de negócios a São Paulo havia sido produtiva, mas exaustiva, e ainda faltavam 40 minutos até chegarem em casa, no elegante bairro do Batel. Pai, posso comprar um chocolate quente? Tá muito frio, pediu Lucas, seu filho de 8 anos, esfregando as mãozinhas enluvadas. Ricardo sorriu. Claro, campeão. Vamos entrar. O aroma de pão de queijo recém-saído do forno se misturava ao cheiro de combustível e café, criando aquela atmosfera típica de postos de estrada. Lucas correu para o balcão da lanchonete enquanto Ricardo pagava o abastecimento. Foi então que aconteceu. Pai! Pai! Vem aqui rápido! O grito de Lucas cortou o ambiente. Ricardo apressou-se, preocupado, mas quando chegou perto do filho, percebeu que o menino não estava assustado. Estava em choque, apontando para fora, através da vidraça da loja. Pai! Olha! É igualzinha à mamãe! O mundo pareceu desacelerar quando Ricardo seguiu o olhar do filho. Sentada em um banco de concreto na lateral do posto, havia uma mulher. Usava roupas surradas e um gorro desbotado cobria parcialmente seus cabelos. Mas o rosto era inconfundível. Era Elisa. Sua Elisa, que havia partido 2 anos atrás, após uma batalha brutal contra um câncer raro. Não podia ser. Filho, espere aqui, murmurou Ricardo, sua voz trêmula. Com passos hesitantes, aproximou-se da mulher. Quanto mais perto chegava, mais a semelhança o sufocava. O mesmo formato de rosto, os mesmos olhos grandes e castanhos, o mesmo nariz delicado, a mesma boca, até a pequena cicatriz próxima à sobrancelha direita, resultado de um acidente de bicicleta que Elisa sofrera na infância. Com licença, disse ele, quando finalmente conseguiu encontrar sua voz. A mulher ergueu os olhos e Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Era como olhar para um espelho do passado. Era Elisa, mas não era. Esta mulher tinha o mesmo rosto, mas seus olhos carregavam um peso diferente, uma história de dor que sua esposa nunca conhecera. Posso ajudar? Perguntou ela, sua voz rouca, mas com a mesma cadência que ele conhecia tão bem. Me desculpe pelo incômodo. É que você... Ricardo parou, percebendo o absurdo do que estava prestes a dizer. Você é incrivelmente parecida com alguém que conheci. A mulher deu um sorriso cansado, como se já tivesse ouvido aquilo antes. Todo mundo se parece com alguém, não é mesmo? Não desse jeito, respondeu Ricardo, incapaz de desviar o olhar. Posso perguntar seu nome? Ela hesitou, estudando-o com desconfiança. Marina Silva. Não Elisa, Marina, um nome completamente diferente para alguém com o mesmo rosto. Eu sou Ricardo Mendonça. Ele estendeu a mão que ela apertou brevemente. Suas mãos estavam ásperas, as unhas curtas, tão diferentes das mãos sempre bem cuidadas de Elisa. Você é daqui? De Curitiba? Não exatamente. Marina olhou para o lado, como se buscasse uma rota de fuga. Estou só de passagem. Nesse momento, Lucas apareceu ao lado do pai, seus olhos arregalados fixos na mulher. Você parece muito com a minha mãe, disse ele sem rodeios, com a honestidade brutal que só as crianças possuem.
Marina encarou o menino, algo suavizando em seu olhar. É mesmo? Que coincidência. Não é coincidência, insistiu Lucas. É igual, igualzinha. Até a marquinha aqui. Ele apontou para a própria sobrancelha. Ricardo colocou a mão no ombro do filho. Lucas, por favor. A senhora não quer ser incomodada. Tudo bem, disse Marina com um sorriso pequeno, mas genuíno para o menino. Às vezes as pessoas se parecem. É a genética, sabe? Genética. A palavra ecoou na mente de Ricardo. Seria possível? Não, era absurdo. Elisa não tinha irmãs, muito menos uma gêmea. Ela era filha única de Antônio e Teresa Campos, um casal simples do interior do Paraná. Ele conhecia a família dela, conhecia sua história. Mas então, como explicar este rosto? Esta voz? Esta cicatriz idêntica? Eu preciso ir, disse Marina, levantando-se e pegando uma mochila surrada. Foi um prazer conhecê-los. Espere, Ricardo pegou-se dizendo antes que pudesse conter-se. Você tem onde ficar? Em Curitiba, quero dizer. O olhar de Marina endureceu. Por que a pergunta? Só estou tentando ajudar. Não preciso da sua ajuda, Sr. Mendonça. Ela jogou a mochila sobre o ombro. Nem da sua caridade. Não é caridade, insistiu Ricardo. É que... Olha, isto vai soar absurdo, mas minha esposa faleceu há 2 anos e você é idêntica a ela. Idêntica. E meu filho percebeu também. Não é coincidência. Marina estudou-o por um longo momento. Sinto muito por sua perda, mas isso não tem nada a ver comigo. Você conhece Campos Novos? Perguntou Ricardo subitamente. No interior de Santa Catarina? A mudança na expressão de Marina foi sutil, mas inegável. Um flash de reconhecimento antes que pudesse escondê-lo. Por que pergunta? É a cidade natal de Elisa, minha esposa. Marina ajustou a mochila, seu olhar agora mais cauteloso. Nunca ouvi falar. Mas havia algo em seu tom, uma hesitação pequena demais para ser percebida por qualquer um que não estivesse buscando desesperadamente por uma confirmação. Olha, Ricardo tirou um cartão do bolso e estendeu para ela. Se você mudar de ideia ou precisar de qualquer coisa, por favor, ligue. Para sua surpresa, Marina pegou o cartão estudando-o brevemente antes de guardá-lo no bolso da jaqueta desgastada. Adeus, Sr. Mendonça. Ela se afastou a passos rápidos, desaparecendo na direção da rodovia. Ricardo permaneceu imóvel, sentindo como se tivesse acabado de ver um fantasma. Um fantasma com cicatrizes diferentes, com uma história diferente, mas com o mesmo rosto que ele havia amado por 15 anos. Pai, a voz de Lucas o trouxe de volta. Aquela moça, ela é da família da mamãe. Ricardo olhou para o filho, sua mente girando em possibilidades cada vez mais improváveis. Não sei, filho, mas vou descobrir. Durante todo o caminho de volta a Curitiba, Ricardo não conseguiu tirar Marina da cabeça. A semelhança era impossível de ignorar e impossível de explicar, a menos que houvesse um segredo enterrado no passado de Elisa. Um segredo que nem mesmo ela conhecera. Naquela noite, após colocar Lucas para dormir, Ricardo sentou-se no escritório de sua mansão no Batel, um uísque intocado à sua frente. Tirou do bolso da camisa uma foto desbotada. Elisa aos 20 anos, sorrindo sob o sol de verão em um parque de Curitiba. Comparou mentalmente aquele sorriso com o rosto cansado de Marina. Não era apenas semelhança, era identidade. Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Henrique, aqui é Ricardo Mendonça. Preciso dos seus serviços. É um caso pessoal. Enquanto explicava ao detetive particular o que precisava, Ricardo sabia que estava prestes a embarcar numa jornada que poderia mudar tudo o que pensava saber sobre sua amada Elisa. E talvez mudar o próprio rumo de sua vida. Uma semana se passou desde o encontro no posto de gasolina e Ricardo não conseguia pensar em outra coisa. Seus dias no comando da Mendonça Incorporações, uma das maiores construtoras do sul do Brasil, se arrastavam entre reuniões às quais ele mal prestava atenção. As noites eram ainda piores. Sonhos vívidos onde Elisa e Marina se fundiam e separavam, chamando por ele através de um abismo intransponível. Senhor, o seu café. A voz da secretária o trouxe de volta ao presente.
Obrigado, Cláudia. Ele pegou a xícara percebendo que estivera encarando a mesma planilha há 20 minutos. O intercomunicador tocou. Senhor Mendonça, o senhor Henrique Vasconcelos está aqui. Ricardo sentiu um sobressalto de adrenalina. Mande-o entrar. Henrique era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos atentos que pareciam registrar cada detalhe do escritório luxuoso enquanto entrava. Vestia um terno simples, mas bem cortado, e carregava uma pasta de couro sob o braço. Bom dia, Ricardo. Eles se conheciam há tempo suficiente para dispensar formalidades. Você encontrou algo? Ricardo foi direto ao ponto. Encontrei. Henrique sentou-se na cadeira em frente à mesa e abriu a pasta. Marina Silva, 32 anos, mesma idade que sua falecida esposa teria. Nasceu, segundo registros oficiais, em um orfanato em Joinville. Passou por 7 lares adotivos diferentes antes de completar 18 anos. Ricardo assentiu, absorvendo cada palavra. Ela tem um histórico fragmentado depois disso. Trabalhos temporários, principalmente como faxineira e atendente. Nenhuma formação superior, nenhuma propriedade em seu nome. Henrique folheou alguns papéis. Há um registro de internação no Hospital Municipal de Curitiba há 5 anos. Ela estava grávida e teve complicações. Grávida? Ricardo não esperava por isso. Sim, deu à luz um menino que foi encaminhado para a adoção logo após o nascimento. E onde ela está agora? Henrique retirou um mapa da pasta e o abriu sobre a mesa. Ela tem frequentado este albergue na região do Boqueirão. Trabalha informalmente recolhendo materiais recicláveis. De vez em quando faz alguns bicos de limpeza. Ricardo estudou o mapa, sentindo uma mistura de alívio por saber onde ela estava e angústia pela situação precária. Mas aqui está a parte mais interessante. Henrique tirou um documento desbotado da pasta. Conseguia acessar os registros originais do orfanato em Joinville, que fechou em 2005. Marina foi deixada lá com apenas alguns dias de vida, em agosto de 1990. O mesmo mês e ano de nascimento de Elisa, murmurou Ricardo. Exato. E veja isto. Henrique apontou para uma anotação manuscrita no canto do documento. Uma observação feita pela assistente social na época. Criança deixada com bilhete, indicando ser irmã de uma menina chamada Elisa. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isto não é possível. Procurei a assistente social mencionada nos registros, Regina Oliveira. Ela está aposentada agora, morando em Balneário Camboriú. Falei com ela por telefone e ela se lembrou do caso. Disse que era incomum porque o bilhete mencionava especificamente que a bebê tinha uma irmã gêmea e que a família não tinha condições de criar as duas. Ricardo levantou-se bruscamente, caminhando até a janela que dava vista para o centro de Curitiba. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Meus sogros nunca mencionaram nada sobre uma irmã gêmea. Elisa cresceu acreditando ser filha única. Pode ter sido um segredo bem guardado, sugeriu Henrique, ou uma decisão dolorosa que preferiram esquecer. Ricardo se virou, uma nova determinação em seu olhar. Preciso falar com eles. Há mais uma coisa. Henrique hesitou. Marina tentou encontrar sua família biológica quando completou 18 anos. O orfanato a ajudou a iniciar uma busca, mas sem resultados. Os registros indicam que ela acabou desistindo depois de alguns anos. Ricardo absorveu esta nova informação com um aperto no peito. Enquanto Elisa crescia amada e protegida, com acesso à educação e conforto, sua possível irmã gêmea vagava por lares adotivos, eventualmente acabando nas ruas. Obrigado, Henrique. Você fez um ótimo trabalho. Depois que o detetive saiu, Ricardo permaneceu imóvel por longos minutos. Suas mãos tremiam levemente quando pegou o telefone. Cláudia, cancele meus compromissos pelo resto do dia e ligue para minha sogra. Diga que preciso vê-los hoje. É urgente. A Casa dos Campos ficava em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim florido que Dona Teresa mantinha com orgulho. Desde o falecimento de Elisa, Ricardo fazia questão de trazer Lucas para visitar os avós, pelo menos 2 vezes por mês. Eram as únicas pessoas que compartilhavam a dor da perda, o único vínculo vivo com a mulher que todos amavam. Desta vez, porém,
Ricardo viera sozinho. A conversa que precisava ter não era para os ouvidos de uma criança. Ricardo, que surpresa boa! Dona Teresa o recebeu com um abraço caloroso. Aos 65 anos, mantinha a mesma doçura no olhar que havia passado para a filha. Mas cadê meu netinho? Ele ficou na aula de natação, Dona Teresa. Eu precisava conversar com vocês sobre um assunto particular. Algo na expressão de Ricardo deve ter alertado a senhora, que o conduziu silenciosamente até a sala onde seu Antônio assistia à televisão. Olha quem veio nos visitar, Antônio. O homem de cabelos brancos sorriu ao ver o genro, levantando-se para cumprimentá-lo. Mas seu sorriso vacilou ao notar a seriedade no rosto de Ricardo. Aconteceu alguma coisa com o Lucas? Não. Lucas está ótimo. Ricardo sentou-se recusando com um gesto o café que Dona Teresa oferecia. É sobre outra coisa, algo que descobri recentemente e que, bem, preciso da verdade de vocês. O casal trocou um olhar intrigado. Dona Teresa sentou-se ao lado do marido, a expressão expectante. Ricardo respirou fundo. Elisa tinha uma irmã gêmea? O efeito da pergunta foi imediato e devastador. A cor abandonou o rosto de Dona Teresa, que levou a mão à boca. Seu Antônio enrijeceu, seus olhos subitamente úmidos. Como... começou ele, mas sua voz falhou. Então é verdade, concluiu Ricardo, sentindo uma mistura de choque e vindicação. Por quê? Por que nunca contaram a ela? Por que esconderam isso de todos nós? Dona Teresa começou a chorar silenciosamente. Seu Antônio passou o braço pelos ombros da esposa, como se quisesse protegê-la. Foi há muito tempo, disse ele finalmente. Éramos jovens, pobres. Mal tínhamos o que comer. Gêmeas, continuou Dona Teresa entre soluços. Duas meninas perfeitas e idênticas. Mas não tínhamos condições de criar duas crianças. Mal podíamos alimentar uma. Então, decidiram se livrar de uma delas? A voz de Ricardo saiu mais dura do que pretendia. Não foi assim. Seu Antônio elevou a voz, uma rara demonstração de emoção. Foi a decisão mais difícil das nossas vidas. Pensamos que ela teria uma chance melhor com outra família. Uma família que pudesse dar tudo o que não podíamos oferecer. O orfanato nos garantiu que ela seria adotada rapidamente, acrescentou Dona Teresa. Bebês saudáveis sempre são os primeiros a encontrar um lar. Ricardo sentiu a raiva inicial se dissipando, substituída por uma profunda tristeza. Vocês nunca tentaram encontrá-la depois? Quando a situação melhorou? Claro que tentamos. Agora era seu Antônio quem chorava. 10 anos depois, quando finalmente tínhamos uma vida estável, voltamos ao orfanato. Mas os registros estavam confusos. Disseram que ela havia sido transferida para outra instituição. Contratamos até um advogado, mas era como se ela tivesse desaparecido no sistema. E por que nunca contaram a Elisa? Dona Teresa enxugou as lágrimas. Tínhamos medo. Medo de perder o amor dela. Medo de que nos odiasse pelo que fizemos. Depois, com o tempo, pareceu tarde demais para revelar um segredo tão grande. Ricardo absorveu tudo em silêncio. Parte dele queria condenar os sogros pela decisão que tomaram, pelas vidas que alteraram irrevogavelmente. Mas outra parte compreendia o desespero que deve ter motivado tal escolha. Eu a encontrei, disse finalmente. A irmã de Elisa. Ela se chama Marina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dona Teresa levou as mãos ao coração, como se temesse que ele pudesse parar. Onde, como? Sussurrou ela. Ricardo contou sobre o encontro no posto, sobre a investigação, sobre as condições em que Marina vivia. Preciso mostrar algo a vocês, disse, pegando o celular e abrindo uma foto que Henrique havia tirado discretamente de Marina. É ela. Quando Dona Teresa viu a imagem, soltou um gemido que parecia vir das profundezas de sua alma. Seu Antônio tremia visivelmente. É como ver Elisa novamente, murmurou ele. Mas não é Elisa, lembrou Ricardo. É Marina. Uma mulher que passou a vida inteira sem conhecer suas origens, sem saber que tinha uma irmã, pais, um sobrinho. Nós precisamos vê-la, declarou Dona Teresa, uma nova força em sua voz. Não sei se ela vai querer vê-los, advertiu Ricardo. Ela tem motivos para desconfiar das pessoas, especialmente daquelas que a abandonaram. Vamos implorar de joelhos, se for preciso, disse seu Antônio.
Fizemos algo imperdoável, mas precisamos ao menos tentar consertar. Ricardo assentiu lentamente. Vou tentar falar com ela novamente. Não posso prometer nada, mas vou tentar. Quando saía da casa dos sogros, Dona Teresa segurou seu braço. Ricardo, há mais uma coisa que você precisa saber. Ela desapareceu por um momento dentro da casa, retornando com uma pequena caixa de madeira. Sempre guardamos isto. Para o dia em que a encontrássemos. Dentro da caixa havia um par de sapatinhos de crochê amarelados pelo tempo. Um deles parecia ligeiramente mais desgastado que o outro. Elisa usou este, explicou Dona Teresa, tocando o sapatinho mais gasto. O outro guardamos para a irmã dela, para Marina. Ricardo pegou o pequeno sapatinho, sentindo sua textura delicada, imaginando o bebê que deveria tê-lo usado. Um bebê que cresceu sem família, sem raízes, sem conhecer a verdade sobre sua origem. Vou encontrá-la novamente, prometeu. E desta vez, não vou deixá-la ir. O albergue no Boqueirão não era difícil de encontrar. Ficava próximo a um viaduto, uma construção simples de 2 andares com paredes descascadas e uma placa discreta anunciando Casa de Passagem Nossa Senhora do Amparo. Ricardo estacionou seu carro de luxo a uma distância discreta, consciente de que sua Range Rover chamaria a atenção demais naquele bairro humilde. Era uma quinta-feira à tarde e o vento frio de Curitiba agitava as folhas das árvores. Ricardo havia trazido consigo uma sacola com cobertores novos, alguns alimentos não perecíveis e produtos de higiene básica. Não queria parecer condescendente, mas também não podia ignorar as necessidades imediatas de Marina. Uma senhora de cerca de 60 anos, usando um avental desbotado, o recebeu na entrada. Posso ajudar? Boa tarde. Estou procurando por uma das pessoas que se hospedam aqui. Marina Silva. A mulher o examinou com desconfiança. Seu terno caro e sapatos italianos não combinavam com aquele ambiente. E o senhor é um amigo, respondeu Ricardo, percebendo como isso soava inverossímil. Na verdade, sou familiar dela. Acabei de descobrir. É complicado. Algo em sua expressão sincera deve ter convencido a senhora. Marina saiu para trabalhar. Ela recolhe recicláveis na região do portão. Costuma voltar por volta das 6. Ricardo consultou o relógio. Faltavam quase 2 horas. Importa-se se eu esperar? A mulher deu de ombros. Pode esperar ali fora, nos bancos. Ricardo agradeceu e sentou-se em um dos bancos de madeira gastos no pequeno pátio do albergue. À sua frente, algumas pessoas com aparência cansada entravam e saíam, carregando sacolas plásticas ou simplesmente matando o tempo. Uma realidade completamente diferente da sua. Enquanto esperava, Ricardo refletiu sobre o que diria a Marina. Como explicaria que sua esposa falecida era na verdade a irmã gêmea que ela nunca conheceu? Como convenceria uma mulher que passou a vida inteira sendo decepcionada a confiar nele, um estranho rico que apareceu do nada? Quase 2 horas depois, Ricardo avistou uma figura familiar se aproximando pela rua. Marina puxava um carrinho cheio de materiais recicláveis, seu corpo magro tenso com o esforço. Usava luvas grossas e tinha um lenço protegendo o rosto da poeira. Mesmo assim, mesmo naquelas condições, a semelhança com Elisa era impressionante. Quando ela o viu, parou abruptamente. Por um momento, Ricardo pensou que ela daria meia volta e fugiria. Mas após uma hesitação, Marina continuou avançando, empurrando seu carrinho até o portão do albergue. — O que você quer? Perguntou sem rodeios, quando estava próxima o suficiente. Ricardo levantou-se. — Conversar. Só isso. — Sobre? Sobre quem você é. Sobre quem Elisa era. Algo oscilou no olhar de Marina. Sua esposa morta. Minha esposa. Sua irmã. Ela congelou. Seus olhos, os mesmos olhos de Elisa, arregalados de surpresa. — O quê? Posso explicar tudo, mas não aqui, disse Ricardo, indicando o movimento ao redor. Você me daria meia hora? Podemos ir a um café, a um restaurante, onde você preferir. Marina olhou para seu carrinho cheio de recicláveis, para suas roupas sujas, e deu uma risada amarga. Claro, vamos a um restaurante chique. Tenho certeza que não vão me barrar na porta. Ricardo se sentiu idiota. Desculpe, não pensei... Olha, podemos conversar em qualquer lugar.
No meu carro, se você preferir. Não entro no carro de estranhos. Então onde? Marina pareceu considerar por um momento. Tem uma lanchonete na esquina. Podemos ir lá. 15 minutos depois, estavam sentados em uma mesa nos fundos de uma lanchonete simples. Ricardo havia pedido 2 cafés e alguns salgados, que Marina olhava com um misto de desconfiança e fome mal disfarçada. Então, ela começou depois de dar um gole no café. O que é essa história de irmã? Ricardo respirou fundo. Você nasceu em Campos Novos, Santa Catarina, em 12 de agosto de 1990. Seus pais biológicos são Antônio e Teresa Campos. Você tinha uma irmã gêmea idêntica chamada Elisa. Marina estreitou os olhos. Como você sabe disso? Contratei um detetive depois que te vi no posto. Ele encontrou seus registros no orfanato em Joinville. Havia uma anotação sobre você ser irmã de uma menina chamada Elisa. E você simplesmente acreditou? Conversei com seus pais biológicos. Eles confirmaram. Marina ficou em silêncio por um longo momento, o rosto impassível. Mas Ricardo podia ver a tempestade em seus olhos. Você está me dizendo que meus pais biológicos estão vivos? Que eles simplesmente me deram embora? Eles não tinham condições de criar 2 crianças, explicou Ricardo, sentindo-se um defensor inadequado para os sogros. Eram muito pobres, passando por dificuldades extremas. Então ficaram com uma e descartaram a outra, concluiu Marina, sua voz cortante. Sorteio justo. Eles tentaram te encontrar anos depois, quando a situação melhorou. Mas o sistema de adoção... Me perdi no sistema, completou ela, com um aceno de cabeça. História clássica. Ricardo empurrou seu celular sobre a mesa. Estes são seus pais, Antônio e Teresa. Marina olhou para a foto, seu rosto uma máscara impenetrável. Um leve tremor em suas mãos era o único indício da emoção que sentia. E esta era Elisa, sua irmã. Quando Marina viu a foto de Elisa, algo em sua compostura se quebrou. Era como olhar para um espelho, para uma versão de si mesma em uma realidade alternativa. Bem vestida, sorridente, aparentemente feliz. Ela morreu há 2 anos, continuou Ricardo suavemente. Câncer. Marina assentiu mecanicamente, ainda absorvendo o impacto das revelações. E o menino? Seu filho? Lucas. Ele tem 8 anos. Foi ele quem me reconheceu no posto. Sim, a semelhança é impressionante. Marina finalmente desviou o olhar das fotos, encarando Ricardo. Por que está me contando tudo isso? O que você quer de mim? A pergunta pegou Ricardo de surpresa, embora devesse tê-la esperado. Não quero nada. Só achei que você merecia saber a verdade. Que merecia conhecer sua família. Família? Repetiu Marina com um sorriso amargo. Tenho 32 anos. Passei por 7 lares adotivos diferentes. Vivo nas ruas há mais de uma década. É um pouco tarde para a família, não acha? Ricardo não tinha resposta para isso. Seu impulso era oferecer ajuda imediata. Dinheiro, um lugar para ficar, qualquer coisa que pudesse aliviar a situação precária de Marina. Mas algo lhe dizia que tal oferta seria recebida com hostilidade. Seus pais biológicos, gostariam muito de te conhecer, disse finalmente. Se você quiser, claro. Marina deu uma risada seca. Claro. Agora que descobriram que a filha escolhida morreu, lembram que tem uma substituta disponível. Não é assim, protestou Ricardo, embora entendesse a amargura. Eles carregam essa culpa há mais de 30 anos. Que bom para eles, respondeu Marina, terminando seu café. Olha, agradeço a informação, de verdade. Mas não estou interessada em conhecer pessoas que me abandonaram. Tenho minha vida, complicada como é. Ela se levantou, ajeitando o gorro gasto sobre os cabelos. Marina, espere. Ricardo também se levantou. Pelo menos pense no assunto, não precisa decidir agora. Já decidi. Então aceite isto, por favor. Ele estendeu a sacola com os cobertores e mantimentos. Marina olhou para a sacola com desconfiança. Não preciso da sua caridade. Não é caridade. É o mínimo que posso fazer pela irmã de Elisa. Algo nessa frase pareceu atingir Marina de uma forma diferente. Ela hesitou, então pegou a sacola. Adeus, senhor Mendonça. Meu cartão ainda está com você? Perguntou Ricardo rapidamente. Com meu número? Marina assentiu.
Se mudar de ideia ou se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Ela não respondeu, apenas se virou e saiu da lanchonete a passos rápidos. Ricardo permaneceu lá sentado por um longo tempo, sentindo-se simultaneamente aliviado por ter finalmente contado a verdade e frustrado pela rejeição de Marina. Mas algo lhe dizia que esta não seria a última vez que a veria. O destino havia cruzado seus caminhos por um motivo. E Ricardo Mendonça não era homem de desistir facilmente. O outono já dava lugar ao inverno em Curitiba quando a ligação veio. Ricardo estava em seu escritório, revisando os detalhes de um novo empreendimento, quando Cláudia anunciou pelo interfone. Senhor Mendonça, há uma Marina Silva na linha 2. Ela diz que é familiar da sua esposa. Ricardo sentiu o coração acelerar. Fazia quase 3 semanas desde o encontro na lanchonete e não tivera mais notícias de Marina. Chegara a enviar Henrique para verificar discretamente se ela ainda frequentava o albergue, mas o detetive informara que ela havia partido sem deixar pistas. Vou atender. E Cláudia, não passe mais nenhuma ligação. Ele respirou fundo antes de pegar o telefone. Marina? Olá. A voz era hesitante, quase irreconhecível comparada ao tom defensivo que ela usara em seus encontros anteriores. Desculpe incomodar no trabalho. Não é incômodo nenhum, assegurou Ricardo rapidamente. Estou feliz que tenha ligado, estava preocupado. Eu precisei de um tempo para pensar, para processar tudo. Claro, é compreensível. Houve uma pausa e Ricardo podia ouvir o ruído de fundo de uma rua movimentada. Eu mudei de ideia, disse Marina finalmente, sobre conhecer meus pais biológicos. Ricardo sentiu uma onda de alívio. Eles vão ficar muito felizes em ouvir isso. Mas tenho condições, acrescentou ela rapidamente. Quero fazer um teste de DNA primeiro, para confirmar tudo. E quero que seja num local neutro, não na casa deles. Absolutamente. Podemos providenciar o teste ainda esta semana. E quanto ao encontro, você pode escolher o local que preferir. Outra pausa. Tem mais uma coisa. O quê? Eu quero que você esteja lá. A admissão parecia ter custado muito a ela. Você é a única pessoa que conheço nessa situação. E de alguma forma, confio mais em você do que neles. Ricardo sentiu algo se apertar em seu peito. A confiança frágil de Marina era um presente que ele não esperava receber. Estarei lá, prometeu. Quando e onde você quiser. Eles combinaram os detalhes. O teste de DNA seria realizado em 2 dias, em um laboratório no centro da cidade. O encontro com Antônio e Teresa aconteceria no fim de semana, em um café tranquilo que Ricardo sugeriu. Onde você está ficando agora? Perguntou ele, antes que ela desligasse. Notei que saiu do albergue. Houve uma hesitação. Estou me virando. Marina, se precisar de um lugar... Não preciso, interrompeu ela firmemente. Consegui um trabalho temporário limpando um escritório no centro. Estou dividindo um quarto com outra mulher. Certo. Ricardo não insistiu. Nos vemos em 2 dias, então. Quando desligou, Ricardo percebeu que suas mãos tremiam levemente. A perspectiva de reunir Marina com seus pais biológicos era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. As cicatrizes emocionais eram profundas demais para serem curadas com um simples encontro. Mas era um começo, um primeiro passo em direção a algo que Ricardo ainda não conseguia definir completamente. 2 dias depois, Ricardo esperava ansiosamente na recepção do laboratório. Marina chegou pontualmente, vestindo jeans desbotados e uma blusa simples, sob um casaco fino demais para o frio curitibano. Seu cabelo estava limpo e penteado, um pequeno esforço que não passou despercebido. Oi, cumprimentou ela, parando a uma distância cautelosa. Oi, respondeu Ricardo, resistindo ao impulso de abraçá-la. Está pronta? Marina assentiu, seus olhos revelando uma mistura de determinação e medo. O procedimento foi rápido. Uma enfermeira coletou amostras de saliva, que seriam comparadas com o material genético que Dona Teresa já havia fornecido no dia anterior. Os resultados estariam disponíveis em 5 dias. 5 dias é muito tempo, comentou Marina enquanto saíam do laboratório. Achei que esses testes fossem mais rápidos hoje em dia. Pedimos prioridade.
Mas é o tempo mínimo que o laboratório precisa para garantir precisão, explicou Ricardo. Quer tomar um café? Está frio aqui fora. Para sua surpresa, Marina concordou. Eles caminharam até uma cafeteria próxima, um lugar descontraído, frequentado principalmente por estudantes universitários. Como está o trabalho novo? Perguntou Ricardo depois que fizeram os pedidos. Temporário, respondeu ela com um dar de ombros. Substituindo uma funcionária de licença médica. Em 2 semanas acaba. E depois? Depois volto a procurar. Ricardo hesitou, pesando suas próximas palavras. Marina, sei que você não quer caridade. Respeito isso. Mas se estiver interessada em um trabalho estável, posso ajudar. Não dando um emprego diretamente. Entendo que você não aceitaria, mas com referências, contatos. Ela o estudou por um momento, como se avaliasse sua sinceridade. Por que você está fazendo tudo isso? Por que se importa? A pergunta o pegou de surpresa. Por que se importava tanto? Era apenas por Marina ser a irmã gêmea de Elisa? Ou havia algo mais? No início, admitiu honestamente, foi pelo choque, pela semelhança com Elisa, pela conexão com alguém que amei profundamente. Mas agora, ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Agora é por você, porque você merece uma chance, porque ninguém deveria ter que lutar sozinho. Marina baixou os olhos para sua xícara de café, visivelmente desconfortável com a resposta. Você não me conhece. Não sabe que tipo de pessoa eu sou. Estou começando a conhecer, respondeu Ricardo suavemente. E o que vejo é alguém com uma força incrível. Alguém que sobreviveu a coisas que muitos não conseguiriam. Um silêncio se estabeleceu entre eles, nem confortável nem desconfortável, apenas repleto de coisas não ditas. Seu filho, disse Marina finalmente. Lucas, ele sabe sobre mim? Ricardo balançou a cabeça. Não exatamente. Ele sabe que você se parece muito com a mãe dele, mas não expliquei o parentesco ainda. Achei melhor esperar o teste de DNA ter certeza absoluta. Ele deve sentir falta dela. Muito. Ricardo sentiu a familiar pontada de dor. Elisa ela era extraordinária, uma mãe incrível. Como ela era? A pergunta saiu quase como um sussurro. Como pessoa, quero dizer. Ricardo sorriu, memórias doces inundando sua mente. Gentil, extremamente gentil, mas também determinada. Trabalhava com crianças especiais, era terapeuta ocupacional. Tinha uma paciência infinita, mas não tolerava injustiças. Adorava música clássica e tinha uma risada que... Ele parou, percebendo que seus olhos haviam se enchido de lágrimas. Uma risada que iluminava qualquer ambiente. Marina o observava com uma expressão impossível de decifrar. Seria raiva, inveja, tristeza? Sinto muito, disse ela finalmente, por sua perda. De verdade. Obrigado. Ricardo enxugou discretamente os olhos. Sabe, às vezes acho que foi o destino. Encontrar você depois de tudo isso. Como se parte de Elisa tivesse me guiado até sua irmã perdida. Marina desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a ideia. Não acredito muito em destino. A vida é mais caótica que isso. Talvez, concedeu Ricardo, mas ainda assim é uma coincidência extraordinária. Quando terminaram o café, Ricardo insistiu em chamar um táxi para levar Marina de volta ao seu quarto alugado, especialmente considerando o frio que fazia. Para sua surpresa, ela aceitou. Nos vemos no sábado, então, disse ela, já dentro do táxi. No café, às 3h. Estarei lá, prometeu Ricardo. E Marina, obrigado por dar essa chance a eles. Significa muito. Ela assentiu brevemente e fechou a porta. Ricardo observou o táxi se afastar, uma sensação estranha no peito. Conversar com Marina sobre Elisa havia trazido à tona emoções que ele mantinha cuidadosamente controladas. A dor da perda, sim, mas também as memórias felizes que, com o tempo, havia se permitido esquecer. Naquele momento, parado na calçada fria, Ricardo percebeu que algo estava mudando dentro dele. Algo que o assustava e o intrigava na mesma medida. O Café Majestic, com seu ambiente discreto e aconchegante, parecia o local perfeito para um encontro tão delicado. Ricardo chegou meia hora antes, garantindo uma mesa nos fundos,
longe de olhares curiosos. Antônio e Teresa chegaram 20 minutos depois, visivelmente nervosos. "Ela já está aqui?" perguntou Dona Teresa, alisando compulsivamente o vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião. "Ainda não", respondeu Ricardo. "Mas ela virá. E se ela odiar a gente?" A voz de seu Antônio tremia levemente. "Teria todo o direito." "Deem tempo a ela", aconselhou Ricardo. "Não esperem milagres no primeiro encontro." Faltando 5 minutos para as 3, a porta do café se abriu e Marina entrou. Ricardo quase não a reconheceu. Ela havia cortado o cabelo em um estilo semelhante ao que Elisa usava, um Chanel na altura dos ombros, e usava uma blusa nova, simples mas elegante. O esforço para parecer presentável era tocante. Seus olhos encontraram os de Ricardo imediatamente, como se buscassem apoio. Ele se levantou e acenou discretamente. Marina respirou fundo e caminhou até a mesa. O momento em que Dona Teresa viu Marina foi de cortar o coração. A senhora soltou um pequeno gemido, as mãos cobrindo a boca, lágrimas instantâneas escorrendo por suas faces enrugadas. Seu Antônio estava paralisado, o rosto uma máscara de choque e reconhecimento. "Marina", conseguiu dizer Ricardo, quebrando o silêncio tenso. "Estes são Antônio e Teresa Campos." Marina permaneceu em pé, rígida, seus olhos alternando entre os 2 idosos que a encaravam como se estivessem vendo um fantasma. "Por favor, sente-se", convidou Ricardo gentilmente. Depois de um momento de hesitação, Marina se sentou mantendo uma distância calculada dos Campos. "Você é tão linda", sussurrou Dona Teresa, incapaz de conter as lágrimas. "Igualzinha à sua irmã." "Não conheço minha irmã", respondeu Marina, sua voz controlada, mas fria. "Nunca tive a chance." O golpe verbal fez Dona Teresa recuar como se tivesse sido atingida fisicamente. Seu Antônio colocou a mão sobre a da esposa. "Você tem todo o direito de estar com raiva", disse ele, sua voz grave e emocionada. "O que fizemos, o que eu e Teresa fizemos, foi imperdoável." "Então por que fizeram?" A pergunta saiu mais baixa do que Marina pretendia, quase vulnerável. Seu Antônio olhou para a esposa, como se buscasse coragem. Então começou a contar. Falou sobre a pobreza extrema em que viviam em Campos Novos no início dos anos 90. Sobre como ele havia perdido o emprego na fábrica, sobre como mal tinham o que comer, sobre o nascimento inesperado de gêmeas, quando mal podiam sustentar uma única criança. "Elisa nasceu com um problema respiratório", explicou Dona Teresa, enxugando as lágrimas. "Precisava de cuidados especiais, medicamentos caros. Você era a mais forte, a mais saudável. Então me deram embora porque eu estava bem demais." A ironia na voz de Marina era cortante. "Pensamos..." Dona Teresa hesitou, buscando as palavras. "Pensamos que você teria mais chance de ser adotada rapidamente, de ter uma família que pudesse dar tudo o que não podíamos oferecer." "Uma família?" Marina deu uma risada seca. "Passei por 7 lares adotivos diferentes. Nenhum durou mais que 2 anos. Aos 16, fugi do último e fui parar nas ruas. Essa é a chance melhor que vocês me deram." Ricardo observou a dor no rosto dos Campos, o modo como encolhiam a cada palavra de Marina, mas não interferiu. Ela tinha o direito de expressar sua raiva, seu ressentimento. "Quando as coisas melhoraram", continuou seu Antônio, a voz embargada, "tentamos te encontrar, juro por Deus que tentamos, mas o orfanato tinha fechado, os registros estavam confusos." "E Elisa?", perguntou Marina. "Ela sabia sobre mim?" Dona Teresa balançou a cabeça. "Nunca contamos a ela. Tínhamos medo. Medo que nos odiasse pelo que fizemos." Marina absorveu essa informação em silêncio, seu rosto indecifrável. "Trouxemos algo para você", disse Dona Teresa após um momento. Ela tirou da bolsa a pequena caixa de madeira que Ricardo já conhecia. "Sempre guardamos isto, para quando te encontrássemos." Marina olhou para a caixa com desconfiança, mas a abriu. Ao ver os 2 sapatinhos de crochê, ficou imóvel. "Este é seu", explicou Dona Teresa, tocando o sapatinho menos gasto. "Era para você usar no seu batizado, mas..." Sua voz falhou. "Vocês guardaram isso por 32 anos?" A voz de Marina continha uma nota de incredulidade. "Nunca deixamos de pensar em você", disse seu Antônio. "Nunca deixamos de nos arrepender."
Marina fechou a caixa e a devolveu. Eu não posso aceitar isso agora. Dona Teresa pareceu devastada, mas assentiu compreendendo. Marina, disse Ricardo suavemente, sentindo que era hora de intervir. Ninguém espera que você perdoe ou esqueça de um dia para o outro. Este é apenas um primeiro passo. Ela o olhou e Ricardo viu a tempestade de emoções por trás da fachada controlada. Raiva, tristeza, confusão e talvez, apenas talvez, um vislumbre de esperança. Os resultados do teste de DNA saem na terça-feira, continuou ele. Depois disso, você decide se quer continuar esse contato ou não. É totalmente sua escolha. Marina assentiu lentamente. Acho que preciso de tempo. Todo o tempo que precisar, filha, disse Dona Teresa. Então cobriu a boca, percebendo o peso da palavra que havia usado. Para surpresa de todos, Marina não reagiu negativamente. Apenas ficou em silêncio, como se estivesse experimentando como seria ter alguém a chamando assim. O encontro durou mais 1 hora. Aos poucos, a tensão inicial foi cedendo e Marina começou a fazer perguntas sobre Campos Novos, sobre como tinha sido a infância de Elisa, sobre a vida dos Campos. Não havia perdão em suas perguntas, mas havia curiosidade, um desejo genuíno de entender a história que nunca soubera que era sua. Quando finalmente se despediram, Dona Teresa não conseguiu se conter. Ela se aproximou de Marina e, hesitante, perguntou: Posso te abraçar? Marina ficou tensa, visivelmente desconfortável. Mas, após um momento de hesitação, deu um pequeno aceno afirmativo. O abraço foi breve e rígido, mas para Dona Teresa era mais do que jamais esperara receber. Obrigada por vir, disse a senhora, enxugando novas lágrimas. Obrigada por nos dar essa chance. Depois que os Campos partiram, Marina permaneceu sentada, um olhar distante no rosto. Ricardo esperou pacientemente, dando a ela o espaço para processar tudo o que havia acontecido. Não foi tão ruim quanto eu esperava, disse ela finalmente. Eles são boas pessoas, respondeu Ricardo. Cometeram um erro terrível, mas são boas pessoas. Marina olhou para ele. Você realmente acredita nisso? Acredito. Conheci Antônio e Teresa por 15 anos. Vi como eles amavam Elisa, como amam Lucas, e vi a culpa que carregam pelo que fizeram com você. Marina considerou isso em silêncio. Então, para a surpresa de Ricardo, ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou brevemente a dele. Obrigada por estar aqui hoje. Não sei se teria conseguido sozinha. O toque, tão breve e ainda assim tão significativo, enviou uma onda de calor pelo braço de Ricardo. Por um momento fugaz, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Uma conexão, um vislumbre de possibilidade. E isso o aterrorizou completamente. Vou esperar os resultados do teste na terça-feira, disse Marina, levantando-se. Depois decido como proceder. Ricardo assentiu, ainda perturbado pela própria reação ao toque dela. Claro, aviso assim que souber. Enquanto a observava partir, Ricardo foi tomado por uma onda de culpa. Como podia sentir algo por Marina? Por qualquer mulher, quando Elisa havia sido o amor de sua vida. Como podia trair assim a memória de sua esposa? Mas então, quase como se tivesse ouvido suas dúvidas, veio à sua mente algo que Elisa costumava dizer. O coração não tem limites para amar, apenas para odiar. Ainda assim, amar a irmã gêmea idêntica de sua falecida esposa parecia ultrapassar todos os limites aceitáveis. Era complexo demais, confuso demais, potencialmente devastador demais. Ricardo decidiu que precisava se afastar, estabelecer limites claros. Ajudaria Marina a se reconectar com sua família biológica, a encontrar estabilidade, mas manteria suas emoções sob controle rigoroso. O que ele não sabia era que o destino tinha planos diferentes. Positivo? A voz de Marina soou tensa através do telefone. Positivo, confirmou Ricardo. 99,98% de compatibilidade. Vocês são definitivamente irmãs gêmeas idênticas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ricardo podia praticamente sentir o impacto que a confirmação causava em Marina, mesmo à distância. Marina, você está bem? Estou, respondeu ela finalmente. É só que saber teoricamente é uma coisa. Ter a confirmação científica é diferente.
Entendo. Eles já sabem? Ainda não. Achei que você deveria ser a primeira a saber. Obrigada por isso. Outra pausa. Então, o que acontece agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. O que você quer que aconteça? Devolveu Ricardo gentilmente. Não sei, admitiu Marina, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ele raramente ouvia. Tudo isso é novo demais. Ter pais, ter uma história, uma identidade. Você sempre teve uma identidade, Marina. Sim, mas agora tem um contexto. Raízes. Ela respirou fundo. Preciso de mais tempo para processar isso, para decidir como quero proceder. Claro, sem pressão. Mas tem uma coisa, hesitou ela. Meu trabalho temporário acabou ontem, e o quarto que estava dividindo, a outra mulher convidou a irmã para ficar, então não tem mais espaço para mim. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Você precisa de um lugar para ficar? Só por alguns dias até encontrar outro trabalho, outro quarto. Marina parecia odiar ter que pedir. Pensei que talvez você conhecesse algum albergue melhor ou soubesse de alguma vaga temporária em algum lugar. Tenho algo melhor, disse Ricardo antes que pudesse se conter. Tenho um apartamento vazio no centro. Era um investimento. Está mobiliado, mas desocupado. Você pode ficar lá pelo tempo que precisar. Não posso aceitar isso. Pode sim. Não é caridade, Marina. O apartamento está lá vazio de qualquer forma. Eu pagaria aluguel assim que conseguisse um trabalho. Se isso fizer você se sentir melhor, podemos discutir isso depois. O importante agora é que você tenha um lugar seguro. Após mais algumas hesitações, Marina finalmente aceitou. Ricardo deu o endereço e combinou de encontrá-la lá em 2 horas com as chaves. Desligando o telefone, ele se perguntou se estava cometendo um erro. Aproximar-se mais de Marina significava mais oportunidades para que esses sentimentos confusos crescessem. Mas como poderia negar ajuda à irmã de Elisa quando ela precisava? 2 horas depois, Ricardo aguardava em frente ao edifício de classe média no centro de Curitiba. O apartamento não era luxuoso, como sua mansão no Batel, mas era confortável e bem localizado, um investimento que fizera anos atrás e nunca se dera ao trabalho de alugar. Marina chegou pontualmente, carregando uma mochila surrada e uma sacola plástica que parecia conter todas as suas posses. "Oi", cumprimentou ela, parecendo quase tímida. "Oi", respondeu Ricardo, tentando ignorar o salto que seu coração deu. "Vamos subir?" O apartamento ficava no 4º andar. Era um 2 quartos simples, com uma pequena varanda e móveis básicos, mas de qualidade. Quando abriu a porta, Ricardo percebeu que o lugar estava empoeirado pelo tempo sem uso. "Desculpe a poeira", disse constrangido. "Não tive tempo de mandar limpar." "Está perfeito", respondeu Marina, olhando ao redor com olhos arregalados. "Muito melhor do que qualquer lugar onde já fiquei." A simplicidade da declaração atingiu Ricardo com força. Enquanto para ele este era apenas um investimento esquecido, para Marina representava um luxo que jamais conhecera. "Tem roupa de cama nos armários, toalhas no banheiro", explicou ele, abrindo janelas para arejar o ambiente. "A geladeira está vazia, mas posso pedir para entregarem algumas compras básicas." "Não precisa", protestou Marina. "Já estou abusando demais." "Não está abusando de nada. Por favor, deixe-me fazer isso." Ela cedeu com um suspiro, e Ricardo fez uma nota mental para providenciar uma entrega de supermercado ainda naquela tarde. "Quanto tempo posso ficar?" perguntou Marina, colocando sua mochila sobre o sofá. "O tempo que precisar", respondeu Ricardo sinceramente. "Semanas, meses. O apartamento não está à venda nem para alugar." Marina assentiu, claramente desconfortável com a generosidade. "Vou procurar trabalho amanhã mesmo. Prometo que não vou abusar." "Sei que não vai." Ricardo hesitou. Então decidiu fazer a oferta. "Marina, se você estiver interessada, tenho uma vaga para recepcionista em um dos nossos escritórios. Não é nada glamuroso, mas é um trabalho estável, com carteira assinada, benefícios." Ela o encarou desconfiada. "Por que faria isso por mim?" "Porque você merece uma chance", respondeu ele simplesmente. "E porque sei que você não quer caridade. Um emprego real, com um salário justo pelo seu trabalho,
não é caridade. Marina considerou a oferta por um longo momento. Não tenho experiência como recepcionista, nem qualificações. Você tem capacidade de aprender e determinação. Isso vale mais que qualquer diploma. Finalmente ela assentiu. Tudo bem, aceito. Mas com uma condição. Se eu não for boa o suficiente, você me demite, sem favorecimentos. Combinado. Ricardo estendeu a mão e ela a apertou firmemente. O toque enviou novamente aquela onda de calor pelo seu braço e Ricardo retirou a mão talvez rápido demais. Se Marina notou, não demonstrou. Vou deixar você se instalar, disse ele caminhando até a porta. Meu número está no seu celular. Qualquer coisa que precisar a qualquer hora me ligue. Obrigada, Ricardo. A sinceridade na voz dela o pegou de surpresa. Por tudo. Ele sorriu, sentindo uma emoção estranha no peito. Nos vemos amanhã no escritório, então. 8 horas. Quando Ricardo saiu do prédio, sentiu-se simultaneamente aliviado e apreensivo. Estava envolvendo-se cada vez mais na vida de Marina, e isso significava navegar em águas emocionais perigosas. Mas não conseguia se afastar. Não conseguia negar ajuda quando tinha tantos recursos à disposição. E havia algo mais, algo que ele mal conseguia admitir para si mesmo. Gostava de estar perto dela. Não apenas porque ela parecia com Elisa, mas porque Marina era Marina, forte, resiliente e orgulhosa, uma sobrevivente. Ricardo entrou em seu carro e ficou sentado por um longo momento, encarando o volante. Estava se apaixonando pela irmã gêmea de sua falecida esposa? A ideia era absurda, quase sacrílega, e ainda assim não conseguia negar o que sentia. Elisa, murmurou para o silêncio do carro, o que estou fazendo? Nenhuma resposta veio, é claro. Apenas o vento frio de Curitiba agitando as árvores da calçada. O primeiro dia de Marina como recepcionista na Mendonça Incorporações foi um estudo em contrastes. Ela chegou pontualmente às 8 horas, vestindo a melhor roupa que possuía. Uma calça jeans escura sem rasgos e uma blusa simples, mas arrumada. Seu cabelo estava cuidadosamente penteado e havia um nervosismo evidente em seus movimentos. Ricardo a apresentou a Cláudia, sua secretária, que ficou encarregada de treiná-la. Aos poucos, os funcionários da empresa começaram a notar a semelhança impressionante entre a nova recepcionista e fotos da falecida esposa do chefe, que ainda decoravam seu escritório. Os cochichos eram inevitáveis. Ignore-os, aconselhou Cláudia, que havia sido informada da situação. Pessoas sempre falam. Daqui a uma semana encontrarão outro assunto. Marina assentiu, determinada a não deixar os comentários a afetarem. Durante todo o dia, trabalhou com afinco para aprender o sistema telefônico, os procedimentos de recepção de visitantes, os nomes dos principais funcionários. Ricardo manteve distância, aparecendo apenas brevemente para verificar se estava tudo bem. Ao final do expediente, Cláudia parecia impressionada. Você aprende rápido, comentou, desligando o computador. Amanhã podemos começar com o sistema de agendamentos. Obrigada pela paciência, respondeu Marina. Sei que não sou a candidata ideal para a vaga. Cláudia deu de ombros. Se o chefe te escolheu é porque viu algo em você, e Ricardo Mendonça raramente se engana sobre as pessoas. Quando todos já haviam saído, Ricardo apareceu na recepção, as mãos nos bolsos, um sorriso cauteloso no rosto. Como foi o primeiro dia? Bom, eu acho, respondeu Marina. Ainda tenho muito a aprender, mas Cláudia é uma ótima professora. Ela é excepcional, concordou Ricardo. Trabalha comigo há 12 anos. Sabe mais sobre esta empresa do que eu mesmo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, até que Marina falou. As pessoas comentam, você sabe, sobre o quanto me pareço com ela. Ricardo assentiu. Era de se esperar. Vai passar. Você não se preocupa com o que vão pensar? Do chefe contratando a sósia da esposa morta? Não me importo com o que pensam, respondeu Ricardo firmemente. E você não é a sósia da esposa morta. Você é Marina, uma pessoa completamente diferente de Elisa, apesar da aparência idêntica. Algo no rosto de Marina suavizou com essas palavras. Obrigada por isso. Quer uma carona até o apartamento? Ofereceu Ricardo, mudando de assunto. Não precisa. Posso pegar o ônibus. Está tarde e a parada é longe. Por favor, deixe-me te levar. É caminho.
Após um momento de hesitação, Marina concordou. O trajeto de carro foi silencioso, mas não desconfortável. Era como se uma nova dinâmica estivesse se estabelecendo entre eles. Não mais apenas o empresário rico ajudando a irmã desamparada de sua falecida esposa, mas algo mais equilibrado, mais natural. Quando chegaram ao prédio, Ricardo estacionou, mas não desligou o motor. Marina, começou ele hesitante. Estava pensando... Lucas tem perguntado muito sobre você desde que te viu no posto. Ele não sabe sobre o parentesco ainda, mas sente que há uma conexão. Seria muito pedir que você o conhecesse propriamente? Talvez um almoço de domingo? A pergunta claramente a pegou de surpresa. Você quer que eu conheça seu filho? Nosso sobrinho, corrigiu Ricardo gentilmente. Tecnicamente, você é tia dele. Marina olhou pela janela, ponderando. E o que você vai dizer a ele? Sobre quem eu sou? A verdade. Que você é a irmã gêmea da mãe dele, que não sabíamos da sua existência até recentemente. Ele não vai ficar confuso? Vendo alguém idêntica à mãe que perdeu? Lucas é um menino inteligente. Ele entende mais do que imaginamos. Ricardo pausou. Além disso, acho que seria bom para ele ter um vínculo com a família da mãe. Marina continuou em silêncio por tanto tempo que Ricardo achou que ela recusaria. Mas finalmente ela assentiu. Tudo bem, domingo então. Ótimo. Ricardo não conseguiu conter o sorriso. Podemos almoçar no apartamento. Nada formal, só nós três. Vou levar a sobremesa, ofereceu Marina. É o mínimo que posso fazer. Combinado. Quando ela saiu do carro, Ricardo sentiu aquela agora familiar onda de emoções contraditórias. Alegria por Marina estar aceitando conhecer Lucas, culpa por estar trazendo-a para mais perto de sua vida, e aquela inegável atração que crescia a cada encontro. Ele precisava controlar isso. Pelo bem de todos, precisava manter seus sentimentos em xeque. O domingo chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela havia passado a semana inteira adaptando-se ao novo trabalho, ao novo apartamento, à nova vida que parecia ter caído do céu. Agora, estava prestes a conhecer oficialmente o sobrinho que nunca soubera que tinha. Nervosa, ela verificou novamente a torta de chocolate que havia comprado na padaria da esquina. Não era nada especial, mas era o melhor que podia oferecer. Checou seu reflexo no espelho pela terceira vez. Havia comprado roupas novas com seu primeiro adiantamento de salário. Nada extravagante, apenas peças básicas para não parecer tão deslocada no ambiente corporativo. Para o almoço com Lucas, escolheu um vestido simples na cor azul, que Elisa talvez jamais usasse, mas que ficava bem em seu corpo recentemente mais nutrido. Seu cabelo, agora sempre limpo e cuidado, estava preso em um rabo de cavalo casual. O táxi a deixou em frente à mansão de Ricardo no Batel, exatamente às 12h30. Marina engoliu em seco ao ver a propriedade imponente. Sabia que Ricardo era rico, é claro, mas a realidade concreta de sua riqueza ainda a intimidava. Ela tocou a campainha, segurando a torta como um escudo. Ricardo abriu a porta, vestindo jeans e uma camisa casual. Muito diferente dos ternos elegantes que usava no trabalho. Havia algo desarmante em vê-lo assim, mais relaxado, mais humano. Bem-vinda, disse ele com um sorriso caloroso. Entre. Marina deu um passo hesitante para dentro da mansão, seus olhos absorvendo o ambiente luxuoso mas confortável. Não era ostentação, mas certamente era riqueza. O tipo de casa que ela jamais imaginara pisar. Trouxe torta de chocolate, disse, estendendo o pacote. Espero que Lucas goste. Ele adora chocolate, assegurou Ricardo, pegando a torta. Vem, ele está na sala de jogos.